A minha intenção aqui não é ensinar a fazer nada porque a gente não tem tempo. A Lia já me falou que eu tenho apenas os minutos cravados. Tem alguém aqui olhando pra mim assim, ó, já passou 1 minuto. E cada minuto ela já tá me fazendo aqui, cronometrando. Então, eu vou dar um apanhado geral para vocês e vou falar um pouquinho para vocês do que a gente pode melhorar. Todas as paróquias que estão aqui têm veículos de comunicação? Jornalzinho, boletim, quadrinho na paróquia, alguma coisa assim? Não? Tem sim. Cadê o povo? Nossa Senhora do Carmo, Verbo, tem, né? Então, vou falar um pouquinho também de como a gente pode melhorar. A diocese tem um jornalzinho. Todo mundo conhece o jornalzinho da diocese? Não? Ai, pá, então, ó, tá difícil aqui, hein? Tem, conhece, né? Então tem esse jornalzinho que é um jornal mensal agora, ele era bimestral, mensal, então a gente tá buscando fazer com que ele fique melhorzinho cada dia mais, né? Então, trazendo as notícias de vocês, como a gente tinha falado, mas no finalzinho eu vou dar o e-mail, tudo certinho para vocês mandarem as notícias das paróquias também. Para a gente começar a falar de comunicação, né, na igreja, que é o foco aqui, nosso foco, a gente vai falar um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, do documento 99. Vocês conhecem esse documento? Alguém já viu? Já ouviram falar? Ah, então, assim, ó, bem poucas pessoas ouviram falar desse documento e é um documento importante. Como diz aqui na capa, é um diretório. Inclusive, é um diretório para a PASCOM. Né? O último capítulo, o capítulo 10, traz aqui todo o diretório da PASCOM. Então é importante que todos nós que nos empenhamos às vezes em fazer um boletim. Então é importante que vocês todos tenham na paróquia pede pro padre, não é caro isso aqui. R$10, olha, não é caro. Se cada um puder ter, levar para casa e esmiuçar um pouquinho, é legal. O documento 99, que é o Diretório de Comunicação, ele traz logo lá no começo uma coisa que é muito importante para nós e que eu pensei aqui e que eu sempre coloco para os meninos que fazem ajudam a gente aqui na catedral, na PASCOM da catedral, que o mais importante está aqui no número 13 desse documento, que diz assim, que a comunicação tem como objetivo primordial, e isso a gente está falando de comunicação da igreja, tá? Não secular. Criar comunhão, estabelecer vínculos de relações, promover o bem comum, o serviço e o diálogo na comunidade. Então a gente, como PASCOM, a gente tem a obrigação também de estabelecer esse vínculo, de criar comunhão e até ajudar o nosso, como que a gente pode dizer, nosso território paroquial, né? Então, de repente, a gente que tem mais jogo de cintura, com essa coisa de TV, de rádio, de escrever e-mail, de fazer uma reportagem, né? Agora os veículos de comunicação todos querem que a gente mande lá, né? Então, o que você quer para o seu Brasil de hoje, né? Estão fazendo isso aí a Record já inventou uma coisa, todo mundo está inventando uma coisinha. Então, de repente, lá no meu bairro, tem um riozinho que passa lá que toda vez que enche, o que acontece? Chove, transborda e aí prejudica algum bairro ou até mesmo a rua da nossa paróquia. A gente pode criar essa comunhão também com os outros veículos, mostrando que a gente também, né, é legal e também pensa na sociedade como um todo. Então, fazer o boletim, o jornalzinho, a tela lá no quadrinho no fundo da paróquia. É importante que a gente tenha consciência de que a gente está evangelizando também, né? Então a gente não está só dando notícia, falando que o padre saiu com uma túnica diferente essa semana, ou que o foco seja realmente só o padre. Muitas vezes é isso que eu vejo quando eu vou nas paróquias que me chamam. Então não, né? A gente tem muita coisa para falar nos nossos boletins, na nossa comunicação via WhatsApp. Aí todo mundo tem comunicação via WhatsApp, quem tem jornal. Tem um grupinho da paróquia, tudo é comunicar. Né? Como eu escrevi no primeiro slide lá, só volta um pouquinho para mim, Luiz, por favor. Como comunicar comunicando, né? Então, tudo que a gente faz, quando a gente chega na igreja e cumprimenta o irmão, quando a gente dá um bom dia, uma boa tarde, um acolhimento para alguém que nunca veio, a gente está se comunicando, né? A gente está se apresentando. Então, a comunicação na igreja não deve estar exclusivamente em torno do boletim, do jornalzinho. Ah, não, eu sou da comunicação, então só quando tiver reunião da comunicação eu vou lá participar. Ou só quando tiver que fazer uma matéria eu vou aparecer na igreja. Não,
A gente está na PASCOM, a PASCOM, e aí é importantíssimo esse documento, a Lia conhece, traz essa diretriz. Então tem um padre muito legal, para quem não gosta de ler, eu vou dar uma dica aqui, mas não deixa o padre Rodrigo escutar, tá? Ele saiu, então eu vou falar para vocês. Tem um canal no YouTube de um padre, depois eu ponho aqui para vocês no final, que ele esmiuçou esse diretório aqui. Então ele foi falando sobre cada capítulo e ele foi pedindo sugestões, li e-mails do que as pessoas queriam saber. Então foi super legal porque deram um conjunto de acho que 12 vídeos ou 13. E aí ele esmiuçou esse diretório da comunicação. Ele é um padre que ele é formado também em jornalismo e rádio e TV. Então ele é bem capacitado para falar mesmo do documento. Então quem não gosta de ler, vai lá no YouTube, né? Bota aí enquanto tá indo pro trabalho, fica ouvindo lá e tenta entender realmente o que traz esse documento. No geral, e de uma forma bem muito generalizada, eu estou falando aqui porque a gente precisaria de um dia inteiro para a gente conversar sobre isso aqui e é bem legal, parece que é chato, mas não é, legal. E esse tema, então a gente precisaria de um tempo maior, mas de uma forma geral a gente precisa ter gravado isso aqui, ó. A comunicação tem como objetivo primordial criar comunhão, estabelecer vínculos de relações, promover o bem comum e o serviço e o diálogo na comunidade. Então isso aqui é a síntese desse documento, então procura saber, eu falo aqui também, né, da formação, da articulação, da produção e da espiritualidade, que é o mais importante. Então ele também ajuda a gente a produzir as coisas, né? Então dentro dessa produção, como colocar o nosso ser cristão, quem é que a gente quer transparecer em tudo que a gente faz na igreja, né? Então o nosso bem maior é Deus, é Jesus, é tudo que a gente tem de comunhão, então a gente precisa saber de bastante coisa que tem aqui. Isso aqui é o meu primeiro conselho para vocês, adquiram e leiam, ou deixam lá no YouTube. Então aí eu falo que o documento é organizado em 10 capítulos, como eu falei para vocês, né? E o último deles é aqui, ó, comunicação na igreja, a atuação da PASCOM. Então ele fala bem como a gente deve, não como uma obrigação, mas ele dá uma diretriz de como a gente pode e vai conseguir agir a partir do momento que a gente estabeleceu que a nossa paróquia vai ter uma PASCOM, uma pastoral da comunicação. Então é bem legal, tá? Então essa aqui é a dica. Vocês disseram que na paróquia de vocês, alguns têm boletins, mas vocês têm outro tipo de veículo na paróquia? Até o quadrinho lá no fundo, de comunicados, alguma coisa assim? Que vocês mesmos fazem? Não? Virtual, olha, Facebook, Instagram. Se você é capaz de falar, você também é capaz de escrever. Muita gente aquele dia que a gente fez a reunião ficou perguntando referente à escrita, como é que podia fazer, né? Que às vezes dá medo. Eu vejo isso porque agora estando aqui na diocese, a gente fala para a paróquia, liga para a paróquia, né? Fala, tem a festa de São Lucas. Você pode mandar para mim aí fotos, um textinho? Eu ainda falo assim. Um textinho sobre a festa? Ai, não, eu mando as fotos, mas o texto eu não vou mandar. Tem medo, né? Fala assim, não, mas só relata como foi, me conta como foi, quem estava lá, quem participou, né? Me conta que eu dou um jeitinho aqui, a gente faz um texto junto e tal. Então, as pessoas têm medo de escrever, né? Vocês que gostam de comunicação, têm medo de escrever? Ai, que bom! Ai, que ótimo! Ai, que maravilha! Então, aqui ninguém tem medo de escrever. Você tem? Ai, então não conta pra ninguém, tá? Não conta não. Então, deixa no jeito. Então a gente não tem que ter medo de escrever mesmo. E a gente não tendo medo, se a gente fala, a gente escreve, né? Então já é o princípio, assim, quem é capaz, quem fala também escreve. Então a gente só consegue aprimorar essa escrita nos nossos boletins, no nosso jornal, no nosso Facebook, escrevendo. Não é porque é online que a gente também tem que estar despreocupado ou despreparado para escrever, certo? A gente tem que escrever de uma forma coesa, coerente, né? E que a pessoa consiga entender o que a gente quer passar. Então, a gente precisa só aprender a escrever escrevendo. E a gente precisa também de outras ferramentas, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente sabe escrever. Então, não vamos colocar aqui no parênteses aquela partezinha do YouTube lá que eu falei para vocês, que a gente precisa ler para saber escrever. Mas também hoje é difícil a gente não colocar essas outras mídias, como
o Facebook mesmo, o Instagram, o YouTube. A gente está com o celular, muitas vezes, ontem a gente estava numa discussão lá no departamento a respeito disso. As meninas perguntaram, vocês têm TV no quarto e tal? Eu tenho porque eu gosto de assistir umas séries, enfim, mas não é nada da TV aberta. Ou é tudo do celular, e é o que a maioria das pessoas estão fazendo hoje. Então não tem como a gente falar assim, vamos esquecer a internet, vamos esquecer o celular, porque tudo está conectado no nosso celular. Então, para adquirir vocabulário, é preciso ler, é preciso escrever e é preciso também estar em contato com essas outras mídias. Não adianta a gente falar que não, porque a gente precisa estar em contato mesmo com essas outras mídias. O que a pessoa quer saber no texto é o que aconteceu, correto? Às vezes a gente coloca o que aconteceu de cara. Às vezes a gente não encontra uns textos que a gente tá meio enrolado assim para saber o que aconteceu. Você fala, mas cadê o nome do cara? Ou a idade, ou não sei o quê. O que interessa mesmo, geralmente, tá logo no começo. Mas deveria, né? Então, sim, não adianta a gente querer encher linguiça nos nossos textos, mesmo sendo da igreja, para prender a pessoa e a pessoa ler o texto inteiro. É muito pelo contrário. Quando o texto não me interessa no começo, eu abandono. Não é isso que acontece? É isso, né? Você abandona, né? Vi que você balançou bem a cabeça aí, né? Então a gente abandona. Então o que a gente precisa ter no texto, mesmo sendo um texto falando sobre a posse do Padre Rodrigo na paróquia tal, é aonde foi, quem foi, quando foi, aonde foi e por que foi, né? Então são as 5 perguntas que a gente costuma responder logo no começo do texto, né? Então, quem, quando, onde, como e por quê. Então tem quanto é e onde é e quanto é e o que é, né? Que geralmente a gente responde também com o que. Então, basicamente a gente precisa desse tipo de lead que se chama no jornalismo, que é a primeira linha do texto, respondendo todas essas perguntas, né? Então eu trouxe aqui uns exemplos para vocês. Então mais uma vez a gente vê que hora que a gente pode discutir, ou na hora do café também, se alguém quiser ver, pode vir ver, não tem problema nenhum. Então a gente precisa, aqui eu vou terminar essa parte para vocês. Então o que precisa é prender a atenção da pessoa para o texto. Então a gente vai fazer o que, quem, quando, onde, como e por quê, respondendo essas perguntas logo no começo do texto, para que a pessoa queira ler a nossa matéria, nosso artigo, nossa pequena reportagem. Não é para coisas grandes ou coisas pequenas, é para tudo que a gente for escrever. Então, se é sobre um evento, então o que aconteceu, como foi, quem conduziu, aonde foi, por que foi, né? De repente a festa do padroeiro. Então a gente tem que dar essas informações o mais rápido possível no texto. E a gente tem umas dicas aqui, eu deixei umas dicas aqui para a gente fazer um bom texto. Que vocês podem avaliar se vocês já fazem isso ou não. Eu acho que a maioria faz sim, pelos boletins que eu recebi e que eu vi que já existem, né? Então evite repetir a mesma palavra, porque essa palavra vai se tornar uma palavra repetitiva. E assim a repetição da palavra fará com que a palavra repetida diminua o valor do texto em que a palavra se encontra repetida. Legal, né? Ficou bom esse texto? Maravilhoso! Adorou aqui, ó. A cronometradora aqui adorou. Então a gente precisa evitar essas repetições. O Padre Rodrigo foi lá e fez a primeira comunhão, depois o Padre Rodrigo foi lá e... né? Então assim, a gente precisa informar sem ficar repetindo o que foi, né? Então a gente fica cansativo, fica chato, fala lá o que aconteceu, como foi, de repente a gente dá uma floreada, como eu gosto de dizer, a gente romantiza o texto, né? Então a gente coloca como estava o ambiente, que é legal, que as pessoas querem saber, né? Se a igreja estava cheia, como que estava, como que foi legal, que foi uma personalidade bacana, apareceu um bispo diferente, né? Que veio aqui na minha paróquia celebrar. Então a gente dá uma romantizada, mas a gente informa e não fica repetindo as coisas, não. Fuja ao máximo de utilização de abreviações, porque elas também empobrecem qualquer texto ou mensagem que você escreveu. E aqui eu acho que vale mais para a internet, inclusive o WhatsApp, que as pessoas me mandam umas coisinhas lá, divulga isso aqui e tal. Às vezes eu sou de uma geração mais passada que alguns de vocês aqui, né?
Então eu fui aprendendo a usar as tecnologias. Na minha época de faculdade, a internet era discada, então hoje, né, já está tudo mais moderno, então eu fui aprendendo. Só que quem já nasceu nessa tecnologia e manda os textos, não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas, por exemplo, se a minha sobrinha me escrever no WhatsApp, eu traduza ou fala em áudio, porque eu não estou entendendo nada. É tudo abreviado. E inventar abreviação de palavra, torta direito, que você às vezes nem sabe o que a pessoa está falando. Então, é difícil a gente ver no jornal a abreviação. Principalmente nos que eu recebi, nos que eu vejo aqui pela Diocese, é muito difícil, mas na internet, no Facebook, lá para descrever o vídeo no YouTube, tem, e bastante. Então, que a gente não cometa esse tipo de errinho, né, para a gente ter essa comunicação mais adequada e mais profissional, né, com todo mundo que a gente quer estabelecer essa comunicação. Remember, para quem gosta de estrangeirismos, né, também é uma coisa da modernidade isso aqui. Você faz isso, né? Eu vi. Ah, deu um sorrisinho agora, né? Então, estrangeirismo, never, nunca. Isso é out, por favor, não usem, né? Nós falamos português, a nossa língua é portuguesa. Claro que a gente tem as exceções, por exemplo, a gente vai falar sobre algum período, ou por exemplo, até o Papa está fazendo Regina Coeli, né? Então é uma nomenclatura específica. Então isso é estrangeirismo? Mas é o nome de alguma coisa ou uma oração que está acontecendo, então a gente vai colocar. Mas para incrementar o texto, para ficar modernão, vou pôr um inglês aqui, vou pôr um inglêsão aqui, não é legal, tá? Isso aqui, never, nunca, não usem, tá? Por favor. Nunca deverá ser usado gerúndio, porque ainda assim vai estar deixando o texto desagradável para quem vai estar lendo o que você vai estar escrevendo. Por isso, deve estar prestando atenção, pois caso contrário, quem vai estar recebendo a mensagem vai estar comentando que esse seu jeito de estar redigindo vai estar irritando todas as pessoas que vão estar lendo. Né? Então, gerúndio é uma coisa que a gente aprende até na escola. A gente aprende gerúndio, mas a gente não usa. Eu me lembro, tinha uma professora chamada Leopoldina, de português, e ela falava exatamente isso. O gerúndio a gente aprende, mas a gente não usa. A gente evita ao máximo. Então, olha que texto mais chato. Né? Ficou bem chatinho de ler. Então a gente não usa o gerúndio nas nossas postagens, nem na internet. Eu pego muito aqui na internet porque o Facebook é o nosso derrubador é o nosso vilão, né? Então a gente fala, vou escrever aqui rapidinho, que eu quero postar foto agora, então vou escrever rapidão, né? É rapidão que fala, né? Então vou escrever aqui rapidão, um textão aqui e tal. Aí eu escrevo, quando eu vou ler no outro dia, o negócio tá meio feio, né? Então, por mais que você queira ser online, tá ali conectado nas nossas redes sociais e nos textos, uma dica que eu tenho para dar para vocês de tudo isso aqui. Quando a gente escreve um texto, por exemplo, você vai entrevistar alguém, vai na paróquia de alguém, ou aconteceu alguma coisa na sua paróquia, você vai escrever o texto, escreve um dia e no outro, tenha tempo. Escreve um dia e no outro dia você lê de novo. Você vai corrigir inúmeras coisas no texto. Isso é para profissional, para não profissional, para qualquer pessoa. Escreve um dia e no outro dia, quando você dormir, se acordar, se já tiver pensado em outras coisas, você vai lá e lê o texto de novo. Você vai mudar completamente várias coisas que você escreveu. E isso acontece com todo mundo, não é específico para vocês. Para mim é assim, então quando eu escrevo alguma coisa, quando a gente vai revisar o jornal mesmo, eu falo, não, Mayara, vamos fazer aqui isso aqui de novo, vamos mudar esse parágrafo inteiro, porque você vai vendo que a coisa não está tão legal quanto você imaginou que estava da primeira vez. Então tenha tempo de escrever. Vai fazer o jornalzinho, sai dia 15, então vamos nos reunir com antecipação, né? E vamos escrever o texto, cada um entrega o seu texto no deadline correspondente, né? No prazo que foi dado, para que vocês consigam ter. Não é a máxima excelência, porque não tem. Inclusive no jornalzinho desse mês eu achei um errinho que eu fiquei meio triste, que passou. Mas não vai ter máxima excelência, mas vai sair o melhor possível. Né? E a intenção de vocês é que as coisas saiam o melhor possível, tanto na internet quanto na TV, né? Na TV vai ficar meio uma voz estranha aí, mas no jornal, então a gente faz
isso com a máxima excelência que a gente puder. O uso de parênteses prejudica a compreensão do texto e alonga desnecessariamente a frase. Ó, o uso de parênteses, ainda que pareça necessário, né, porque tem muita gente que coloca parênteses do que não precisa. Não use redundância, pleonasmos ou tautologias na redação. Mas assim, isso não significa que a redação precisa ser a mesmíssima coisa, de formas diferentes. A ortografia merece muita atenção. Precisa ser corrigida exatamente para não ferir a língua portuguesa. E seja imparcial. Nenhum de nós está aqui, ou está na paróquia, ou está na Pascom, ou está na vida, para dar opinião, exceto textos opinativos, que aí é outra coisa que não compete muito nos nossos jornaizinhos, né? Deixa específico, que é meio que a gente já estava falando, né? Deixa o assunto mais ou menos definido, a gente deixa o assunto mais ou menos traçado e a partir daí do que aconteceu, a gente vai redigir o texto, né? E lembre-se sempre, não deixe frases incompletas, elas dão margem, né? Então não deixa a frase incompleta não. A gente pode falar um pouquinho aqui, ó, sobre como que a gente pode melhorar os nossos informativos também a partir desses ares, né, que a gente discutiu aqui. Então escute seu público, faça reunião de pauta e veja os eventos. Seja objetivo. Isso não é hora de almoço, né, mas eu já tô com fome. Então, ó, seja objetivo no boletim, não encha linguiça, é chato perceber que existem textos que só estão lá para tapar buraco. Procure sintetizar os assuntos. Textos densos e sem imagem no nosso tipo de publicação não serão lidos. Isso aqui é uma imagem de um jornal bem antigo, porque na verdade jornais atuais priorizam muito a imagem. Diversifique os assuntos. A gente já falou um pouco também, mesmo sendo igreja, podemos falar sobre meio ambiente, saúde, política, né? A gente não está alienado. Então a gente pode diversificar o assunto e tratar de algumas coisas, tanto que a igreja tem pastoral para quase tudo isso, né? Não copie e cole um texto, principalmente sem citar fonte. Isso é plágio, é crime. Esse cachorrinho aqui tá simpático, eu gostei. Use imagens coerentes e de boa resolução. Não dá para pôr uma foto que fica bem ruim só porque alguém pediu. Toma cuidado com foto. Foto sem resolução não põe, principalmente quando for jornal impresso, tá? Fica muito ruim, aí perde qualidade do jornal. Às vezes as pessoas têm um papel excelente, imprimem standard, nem é papel jornal igual o nosso aqui da Diocese, é um papel branquinho aquele, sabe? Couchê, um papel todo simpático, que gastou mó grana, né? Que o padre falou, esse jornal tá me gastando muito dinheiro, não quero mais não. Eles estão me gastando muita grana, não é? Não, é só os padres da Patagônia que falam isso, esse daqui não, né? Então, aí você vai lá e põe uma foto feia e ele já vai lá e fala, esse jornal aqui, ó, tá vendo? Então, toma cuidado com foto. Foto é importantíssimo, ninguém gosta mais de ver nada sem foto. Todo mundo já vai, ó sair lá no jornal, toda foto, mas quer ver uma foto boa, né? Não quer ver uma foto ruim, então toma cuidado com esse lance da foto. Apure. Nunca deixe um texto com dúvidas, nem de data. Então era para colocar a data de aniversário do Padre Rodrigo, mas eu esqueci de perguntar para ele. Liga, manda um e-mail, não publica se tiver dúvida. Fala, eu vou pôr, ele tem cara de que tem 40. Aí você, vou colocar aqui que ele nasceu em tal ano. Não, se você não tem certeza, não publica. Ou não dá essa informação, se você não conseguiu falar com a fonte de novo, faz outra coisa, nome errado, né, da pessoa. Às vezes a pessoa nem gosta por exemplo, meu nome é Andréa, CI. Então, mas é muito difícil as pessoas escreverem Andréa, escreve André IA, né? Então, apura. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que é um exemplo clássico, que isso aqui é usado no jornalismo até hoje pelos professores, da água benta. Porque um bispo lá de Curitiba, ele recebeu o palio, né, que é uma vestimentinha assim de algodão, tá? Até coloquei ali, ó. É uma espécie de colarinho de lã, né? E aí ele ia receber, e aí o jornalista do O Paraná, que é o jornal como se fosse o estado de São Paulo aqui lá no Paraná, em Curitiba, escreveu que o Papa Francisco abençoou ontem, durante a missa no Vaticano, os veículos modelo Palio que 46 arcebispos metropolitanos brasileiros estarão recebendo nos próximos dias, né? Dentre esses carros, ainda confirma, né, que é um carro.
está um destinado, né, ao arcebispo de Curitiba, o Dom José Antônio Peruso, né? Então, o que era? É um palio, um veículo? Não, era um palio, que é o colarinho de lã que os arcebispos recebem do Papa e tal. E aí o cara escreveu, e não era um foca não, que a gente chama de estagiário de jornalismo, não. Era um jornalista bem conceituado do Paraná que escreveu esse tipo de coisa. Ele procurou saber o que era? Não. Ele tem obrigação de saber o que é? Não. Mas ele tinha que saber do que ele estava escrevendo. Ah, então eu não sei do que é. Isso acontece comigo também, por exemplo. A gente está na igreja, foi catequizado, recebeu o crisma, mas tem muita coisa dentro da liturgia mesmo que às vezes a gente não sabe, não é? E a gente vai lá e pergunta, padre, isso aqui, o que é isso aqui, né? Para que significa isso aqui? Esse momento aqui, o que traz isso aqui nesse momento? Que aí você vai escrever uma coisa e aí depois alguém vai ler e vai ficar marcado pro resto da vida. Então, ele não sabia o que era palio, achou que era um veículo, ouviu os passarinhos piar lá no outro canto e escreveu uma bobagem dessa. Então, apura. Isso aí pode ser com uma palavra, com data, com nome, principalmente, porque as pessoas ficam extremamente bravas, né? Eu ia falar um pouco para vocês, eu peguei algumas capas, só para ilustrar um pouco dos títulos, de como a gente não deve usar algumas coisas. Tá um pouco pequeno, eu achei que ia ficar um pouco maior, mas ó, por exemplo, olha aquele título primeiro lá, ó, estagiário de advogado. Até você terminar de ler esse título aí, já perdeu o interesse de ver o que era a matéria, e era G1. Aí tem aquele lá, ó, aqui lá, Mamataram o Gagagaguinho, né? Que é o Extra, esse é um jornal que é do Rio de Janeiro. Ele tem o costume de ser como era aqui, os mais velhos vão lembrar, o Notícias Populares. E, né? Então os mais velhos vão lembrar que era um jornal que era meio... Isso, ele era sanguinolento e tal. Mas o Hora, né, que é o Hora, né? Na verdade não é nem o Extra, mas o Extra também é. O Hora, ele tem essa pegada aí ele tem o tamanho do lance, do destaque, que é aqui em São Paulo, e ele tem essa pegada de fazer piada com as coisas, mas é muito feio, né? Então, mamataram o gagagaguinho, né? Por favor, coitado, né? Ó, escovação 3 vezes ao dia. Isso é internet também, ó. Escovação 3 vezes por dia explica a falta de pasta de dente, né? Então, assim, foi a ministra que falou isso aí. Só que não cabe no título, né? Então, ela falou, eu acho que ela... E aí, no texto, ela fala que escovar 1 vez por dia é ok. Chega e tá ótimo, assim, depois ela vai falar. Mas como título, não pegou legal, né? Então, foi ele que matou o Enem, né, que melou o Enem. Então, melar, essas palavrinhas que a gente usa como gíria, também não é legal, né? Não fica bacana. O diagramador, o excelente diagramador, teve a ideia de fazer uma homenagem, né? Então, aqui assim, ó. Santa Maria homenageia a morte da Boate Kiss. O texto era legal. O cara me coloca uma foto da banda. Isso aqui é de verdade, gente, tá? Não é mentira, não é fake news, não. O cara fez isso aqui. Então, o que eu falei pra vocês de rede social? Entendeu? Então, às vezes, aí vocês vão falar, mas isso aí é notícia secular e tal. Não, mas acontece também com a gente, né? Então, é só exemplo para vocês terem, né, dimensão de que a coisa não tá muito bacana, né? Aí aqui, ó. Esse aqui, eu acho que é do Notícias Populares desse aqui, não foi? Aqui, ó, tá vendo que eu peguei para vocês, que não existe mais esse jornal, mas as manchetes deles eram sempre assim. E ele vendia pra caramba. Aí, ó, tá vendo? Tem aqui ele vendia muito. Não significa que porque ele vendia vocês devam fazer, tá? Então não é isso não. Ó, por favor, hein? Só que quem não era da época, quem vai se lembrar do palhaço assassino? Isso. Mais antigo dos anos 70 tinha, isso foi nas aulas de jornalismo na faculdade, Bebê Demônio. Isso, Bebê Demônio no telhado das casas. Foram tipo assim, uns 10 jornais seguidos deles falando desse Bebê Demônio no telhado das casas. E todo mundo viu o Bebê Demônio.
Era uma coisa. Tinha foto do bebê demônio, eu devia ter pego do bebê demônio pra vocês verem. Porque eu não achei que ninguém fosse lembrar disso, mas tem um companheiro aqui que conseguiu lembrar dessas coisas. Então o que a gente precisa mesmo, e de todo o coração, é tomar cuidado, né, com todas essas coisas que a gente publica, né, então com o que a gente vai dizer. Então tudo que a gente disser em nome da nossa paróquia vai ficar no nome da nossa paróquia. Né? Então tudo que eu, porventura, fizer de alguma coisa errada e tal, como jornalista da diocese, vai ficar feio para a diocese. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, né? Então tomar cuidado com texto ruim, é isso que eu revelo para vocês e falo para vocês, principalmente nas redes sociais. Então, ó, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem ver os jornais depois, tá bom? Espero ter colaborado com vocês. Mas, gente, obrigada, que lindo! Obrigada. Que lindo, gente, olha. E só uma coisa importante para eu falar, ainda tem 2 minutos, Lia, não me olha assim. Se vocês, como Pascom, né, que estão aqui das paróquias, tiverem eventos, né, festa do padroeiro, aniversário do padre, o padre vai fazer 2, 3, 10, 20 anos, não importa. Manda pra gente lá a pauta, né? Fala, olha, a gente tem um material aqui legal, a paróquia fez uma festa bacana do nosso padroeiro, ou outras festas mesmo que vocês tenham feito, teve a missão jovem lá na paróquia, né, na sua paróquia. Então, né, que é um evento bacana pra gente divulgar, não tenha medo, tudo é importante pra gente da diocese, porque o Jornal da Diocese está a serviço das paróquias da nossa diocese, que são vocês, né? Então, por favor, envia pra gente. André, tem isso aqui, você acha legal? Se vocês não tiverem o material, quiserem que a gente vai também. Mas eu sei que vocês também são capazes de enviar coisas legais pra gente. Então, manda, tá bom? Que a gente publica lá nas nossas redes sociais que estão a serviço das paróquias, tá bom? Obrigado, viu? Vou deixar algumas dicas para vocês, depois vocês podem fazer no seu notebook, no seu aplicativo, tá? Algumas coisas é melhor fazer no computador do que no aplicativo. Mais precisamente para o Facebook, que eu vou me focar, tá? Aqui vocês são de várias paróquias, né? Tem alguém que seja de Pascom de pastoral ou não? Não? São todos de paróquias, né? Mídias sociais na web, conceito, criação e gerenciamento. Então, vou falar um pouquinho sobre a diferença entre mídia social e rede social. São coisas muito ali próximas, né? Uma está dentro da outra, eu vou esclarecer um pouquinho isso. Criação, claro, você já tem suas páginas, suas mídias sociais, suas redes sociais. Quem tem o website paroquial aqui, levanta a mão. Site paroquial, domínio próprio, não? Tem? Tem? Um caso. Facebook todo mundo tem, né? Tá. Instagram, WhatsApp, tá? Quem já está usando o WhatsApp Business? Foi lançado há 2 meses. Não? Depois, quando eu posso dar uma dica no final, eu não trouxe nada específico do WhatsApp Business, mas ele vai facilitar muito a vida das paróquias, principalmente nessas perguntas aí que, qual é o horário de missa? Ele tem uma função de autorresposta muito bacana, tá bom? E o gerenciamento disso. Então, a partir das se você tem lá o seu site, a sua página no Facebook, eu vou dar uma dica de calendário de publicação. Como você pode gerir todo o conteúdo que você vai publicar lá e publicar, medir se deu certo, você continua, senão você muda a sua estratégia, porque cada caso é um caso, cada público tem suas preferências, né? O que funciona com uma paróquia pode não funcionar com outra. Bom, conceito de mídia social versus rede social. Bom, mídia social são ferramentas online e elas têm um objetivo específico que é divulgar conteúdo, propagar conteúdo, seja notícias, informações, né? Mas a questão do relacionamento entre os usuários fica em segundo plano. Então, quais são os exemplos de mídia social? São os sites, os portais, os blogs, né? Então, temos o UOL, o G1, o portal do IG, são sites de notícias que são mídias sociais. O objetivo principal é propagar informação, conteúdo, notícia, né? Enfim.
Eles têm também espaço para moderação, para conteúdo, para inserção de conteúdo do usuário, são os comentários. Mas isso é moderado. Os portais têm um departamento lá que moderam isso, liberam ou não publicamente, né? Então, quer dizer, ele tem um pouquinho de rede social, mas o foco é propagação de conteúdo. Então, é uma mídia social unicamente, tá? Já uma rede social, ela também é uma ferramenta online, tá? Rede social pode acontecer também fora da internet, mas dentro do contexto da internet, é onde você tem um grupo de pessoas que têm interesses em comum, né? E na rede social você tem um perfil pessoal, né? Com suas fotos, suas informações, né? Profissionais, pessoais. E ali você vai começar a ter um relacionamento com pessoas que têm os mesmos gostos, pessoas que você já conhece. Então a rede social, ela tem essa grande diferença onde você tem como foco principal o relacionamento entre pessoas. O conteúdo vem em seguida, porque você pode compartilhar conteúdo, né? Fotos, vídeos, notícias, enfim. Ela não deixa de ser uma mídia social, mas o foco principal é o relacionamento entre pessoas, tá bom? Então, sites de relacionamentos, tá? Vou falar aqui do Facebook, né? Que é onde vocês já sabem que você pode fazer tudo isso, né? Não vou ler para a gente não perder tempo. E aqui no Facebook você tem uma coisa que não tem a moderação, você é livre para publicar. É claro, as páginas podem controlar o que você comenta, mas inicialmente tudo é aberto para você comentar, compartilhar, curtir, enfim. Tá? Agora uma pergunta para vocês acham que o WhatsApp é uma rede social? Acho que sim. Sim? Quem acha que sim? Quem acha que não? Então, o WhatsApp no princípio, ele não era uma rede social, porque ele se limitava somente à troca de mensagens, né? Mensagem de texto com foto, alguma coisa. Ao longo do tempo ele foi evoluindo, então você pode compartilhar outros tipos de conteúdo, você pode ter agora você pode ter os status, né, que veio do Instagram, que copiou do Snapchat, né, concorrente. Você tem como deixar uma mensagem de status do perfil, o business está vindo aí com mais funcionalidades, né? Então você acaba tendo no WhatsApp também a questão do relacionamento de pessoas, trocas de conteúdo. E nisso, o que é muito importante são os grupos do WhatsApp. Aí está o que deixa ele se torna uma rede social, porque você ali compartilha conteúdos relacionados a um assunto que aquele grupo tem interesse. Então ele virou uma rede social a partir daí também. Tá? Então pode ser considerado sim uma rede social, dependendo do uso que você faz. Se você somente for fazer uma troca de mensagens simples, aí ele vira um aplicativo de troca de mensagens. Tá? Na paróquia aqui alguns já estão utilizando, então pode ser considerado assim uma rede social. O WhatsApp Business, vocês podem procurar na loja de aplicativo, tá? Ele tem um ícone com B no lugar do... Pode voltar aqui, no lugar do telefone do WhatsApp, ele tem um B de Business, tá? Qual a vantagem do WhatsApp Business? Você pode fazer a ativação dele a partir de um número fixo. Então o telefone fixo da paróquia vai virar o WhatsApp Business, tá? O que mais? Depois que você faz essa ativação, como você vai perguntar, mas como faz a ativação se ele não manda o SMS? Ele vai fazer uma ligação automática para o telefone da paróquia. Então você tem que estar do lado na hora que você for fazer. Ele vai ligar e vai falar, ó, seu código de ativação é, aí vai falar os números ou as letras. Aí você confirma no aplicativo e ele também é compatível com o WhatsApp tradicional. Você pode usar os dois no mesmo telefone. O WhatsApp comum você não consegue ter duas contas no mesmo telefone nativamente, você tem que usar um outro aplicativo ou tem um Samsung que tem ou os Motorolas hoje tem aquela questão da dualidade de perfis, então você adiciona uma segunda conta no outro. Mas ele trabalha em conjunto com o WhatsApp tradicional. Então você pode ter já o WhatsApp lá, pessoal, e ter o da paróquia ali, ou caso a paróquia já tem um celular, já pode instalar ali junto, aí você acaba transferindo esse pessoal para o outro. Depois que você ativa, você vai preencher as informações, contatos, horário de expediente, tem um mapinha para como chegar. Então você tem estatísticas de mensagens, então ele fala quantas foram enviadas, entregues, lidas e recebidas. O WhatsApp comum não tem ainda. Tá? Você vai ter no perfil da paróquia, aqui ele vai falar perfil comercial, conta comercial, mas vai usar para a paróquia. Então você vai colocar a categoria, então vai ser entidade religiosa, né, se tiver lá, não sei se ainda tem. Você vai deixar o e-mail da paróquia e o site da paróquia. Pode ser também o Facebook da paróquia. Agora vem a grande vantagem, que são a ferramenta de mensagem de resposta automática. Como vai funcionar? Ele tem 3 opções, né? Uma é para mensagem de ausência, então quando você não está online,
e a pessoa manda uma mensagem qualquer que seja, ele vai responder com uma mensagem padrão. É o que eu indico que vocês façam. Nessa mensagem padrão, vocês agradeçam o contato e falem já que os horários de missa, expediente da secretaria, tal. Tudo que acontece na paróquia você já pode mudar de vez, porque às vezes a pessoa manda uma mensagem para ter acesso a essas informações. Então de cara você já nem precisa estar ali cuidando, o WhatsApp vai atender. Ele tem a mensagem de ausência e tem a mensagem de saudação. O que seria essa mensagem de saudação? A primeira vez que a pessoa manda uma mensagem para esse número, ele vai receber uma mensagem de saudação. Olá, seja bem-vindo, não sei o que, tal. Aí vocês também podem personalizar. Essa mensagem de saudação, ela é renovada a cada 15 dias. Se essa pessoa daqui a 15 dias não tiver nenhum outro contato, se ela mandar uma nova mensagem, ela recebe uma nova saudação. Tá? E tem as respostas rápidas, que vocês podem configurar respostas padrões para perguntas que mais acontecem lá no ambiente de vocês. Então vocês podem personalizar. Horário de missa vocês já vão ter na mensagem padrão, mas vocês podem colocar eventos, requisitos para batizar, horário do curso de batismo. Todas as outras realidades paroquiais, vocês podem pré-programar em respostas rápidas e na hora que vocês estiverem atendendo, você só vai digitar / uma palavra que identifica aquela resposta. Ele vai automaticamente entrar e você envia. Você não precisa digitar tudo de novo. Então depois vocês podem baixar e fuçar e vocês vão aprender. Tá bom? O WhatsApp Business tem 2 meses no mercado aí. A única coisa que vai acontecer, que não está acontecendo ainda, é que um dia eles vão confirmar se essa conta é real. Ou seja, por correspondência ou por uma ligação telefônica, onde eles vão passar um segundo código. Eles vão exibir um código na tela do seu celular, aí ele vai telefonar e pedir para você digitar aquele número para confirmar que você é dono daquela conta, está associado àquela empresa ou àquela instituição. Como mais ou menos acontece com o Google Business, com o Google My Place. O Places agora é Google My Business, meu negócio. Que aí vocês, quando digitam o nome da paróquia no Google, aqui do lado aparece lá foto, mapa, horário de funcionamento, aquilo chama Google Meu Negócio no Brasil. É grátis também, vocês podem fazer. E ali ele vai confirmar a autenticidade via correio, vai mandar uma carta. Não sei se alguém já usa aqui. Você já usa, tá? Quem não usa, pode ser que apareça, mas vai ter uma mensagem explicando que aquele perfil não é gerenciado. Então as informações podem estar defasadas. Vamos à frente? Então, para finalizar esse conceito, mídia social é algo maior e a rede social está incluída dentro, tá? Por quê? Uma não exclui a outra. Uma tem um foco em conteúdo, notícias e tal, e a outra em relacionamento, mas também tem conteúdo. Agora, criação. Não vou falar como é que abre uma conta no Facebook, nem nada, tá? Depois eu vou falar um pouco mais específico de websites, para vocês terem uma ideia de qual é o passo a passo para ter um website próprio. As redes sociais são locais, espaços alugados, a gente não sabe quando isso vai acabar. Daqui a pouco o Facebook pode fechar as portas e todo o conteúdo, se você não baixar a tempo, se ele deixar baixar, claro, você pode baixar a qualquer momento lá nas configurações. Mas, alguém já baixou aquele conteúdo que tem lá? Já baixou? Ele não vem todo certinho, vem bagunçado. Então eu digo, as redes sociais, elas são casas alugadas, espaços alugados que não nos pertencem, né? E como a gente não paga aluguel, a qualquer momento pode ser despejado, né? E o website, pelo contrário, ele é uma coisa própria. Você tem ali um domínio, existe um processo de registro, então você tem o domínio daquele espaço na internet. Pode ser que o Facebook, o YouTube, o Instagram mudem as políticas amanhã e você tem tudo no seu website. Então, o seu website se torna um centro de conteúdo e as mídias sociais, as redes sociais, espaços para você propagar isso, mas sempre partindo do centro, que é o seu website. Tá? Qual o primeiro passo? É registrar um domínio, né? Vocês sabem como registra-se um domínio hoje? No Brasil, cada país tem um órgão controlador do registro de domínios na internet. Né? Antigamente, os Estados Unidos eles controlavam a internet mundial. Depois foi descentralizado. Tem uma parte nos Estados Unidos, uma parte na Europa, uma parte na Ásia. O que acontecia? Você registrava um domínio, vou explicar para vocês para que serve o domínio. Como vocês digitam lá, diocesedecampolimpo.org.br é o site. O serviço de DNS, que é uma coisa técnica, ele vai pegar assim, olha, diocesedecampolimpo.org.br pertence a qual servidor? E esse servidor tem o número IP. Então é mais fácil digitar diocesedecampolimpo.org.br do que digitar um número de IP. Que é comprido, complicado, né? Não identifica a instituição. Então você personaliza, né? e associa aquilo a uma instituição, uma empresa, ou alguém, uma pessoa pode ser também.
E aí, esse serviço, ele antigamente era controlado somente pelos Estados Unidos, então eles podiam ler um botão e desligar a internet mundial. Quer dizer, continuaria funcionando, mas não do jeito que a gente conhece. Agora foi dividido. E depois cada país tem o seu órgão controlador do registro. Aqui no Brasil, a gente tem a NIC.br e a Registro.br, que faz a questão de reter o pagamento e liberar o registro. Ah, mas eu posso registrar na local web, no UOL, no King Host, no outro host qualquer. Até no aquele GoDaddy, né? Porém, eles cobram um preço maior, porque eles têm que repassar isso para o registro BR na ponta. Então, se for registrar, é mais barato, mais seguro fazer direto com quem é responsável, que é registro.br. Se você for fazer na local, você vai pagar R$60. Se for fazer na registro, paga R$39. Tem uma diferença. E se você tiver qualquer problema, é mais fácil ter um contato com a registro e eles resolverem do que ligar no suporte da empresa onde você registrou. Tá? Então, como funciona? Você vai precisar do CNPJ da paróquia, caso seja uma pessoa física, do seu CPF. E hoje existe uma regra no Brasil que você só pode registrar numa única empresa. Registrar no registro e hospedar numa única empresa. Porque antigamente várias empresas tinham um site aqui e acolá, várias empresas diferentes. Eles mudaram a regra a partir do Marco Civil da Internet. Então você pode ter vários domínios, porém os sites devem estar hospedados na mesma empresa, no mesmo host. Ou só na local web, ou só no UOL, ou só na King Host, só na Site Host, só na aquela outra famosa web, como é que é? Que a gente monta o site bem fácil, eu esqueci o nome. Wix também deve fazer, tá? Então tem uma série de regrinhas que vão permear esse serviço, tá bom? Vamos passar? Então vamos contratar o serviço de hospedagem. O que seria isso? Vamos imaginar então um hotel, vários andares, vários quartos, cada quarto vai ter o site de vocês hospedado ali. Então vocês vão ter que pagar por esse serviço de hospedagem. Então você vai ter lá um banco de dados, a estrutura de código do sistema, né, para gerenciar fotos, vídeos, links, tudo, tá? Os usuários, enfim. Então vocês vão ter isso aqui. Se vocês pagarem anualmente, vai ser mais barato do que pagar mensalmente, tá? Depois no final vou falar sobre um projeto que está acontecendo lá em Santo Amaro, que vai baratear o custo para todas as paróquias terem seu próprio site, porque juntos o custo cai muito, entendeu? Então vocês depois podem até pensar em fazer isso aqui, depois eu posso passar para ali o esquema, fica muito mais em conta, o gerenciamento é centralizado, entendeu? Então fica muito bacana. E fica integrado com o portal da Diocese também, uma coisa só. Escolher uma plataforma de gerenciamento de conteúdo, o que seria isso? Antigamente o cara para fazer um site tinha que ser programador, tinha que saber de código, HTML, CSS, toda aquela coisa de lógica de programação, e era um saco, você fazia aqui, testava ali, aí no Internet Explorer ficava de um jeito, no outro navegador de outro, e dava um trabalho enorme, né? Não sei se aqui é alguém da área de TI, você é da área de TI, é desenvolvedor? Desenvolvedor e Design. Mas é web? Web, legal. Então você sabe mais ou menos como é que era antes. Hoje você tem as plataformas gerenciadoras de conteúdo. O mais famoso é o WordPress. A gente usa lá em 90% dos casos. Tem o Joomla, mas é outros 500. Tem os outros proprietários, mas o WordPress está presente em 70%, né, dos nossos trabalhos. E ele é bem mais fácil, bem mais amigável, né? Tem um painel de controle, você tem os menus e tudo mais. Você vai intuitivamente consegue fazer, tá? Sem um trabalho técnico demasiado, né? Claro, se você quiser uma coisa personalizada em questão visual, você vai ter que contratar ele ali para fazer, tá bom? Agora, uma coisa muito importante que aí já deixa a área técnica de lado, porque a área técnica você pode contratar uma empresa e fazer, mas a questão que vai permear o seu site depois durante todo o tempo é o objetivo. No caso da gente que está na igreja, o objetivo é sempre evangelizar, né? Levar o trabalho da igreja para as pessoas e dessa maneira evangelizar. Seja diretamente com o conteúdo que a gente está propagando ou seja com um evento que a gente está divulgando que vai acontecer. Né? Porque a gente pode também propagar conteúdos devocionais, vamos transmitir ao vivo o quê? Além da missa, a gente pode transmitir um terço, uma formação. Você vai ter um público que é específico. Normalmente você vai ter um grupo de uma faixa etária mais alta e um grupo de jovens ali que estão mais conectados, né? Tem mais facilidade em acessar essa nova seara aí da internet. Então, qual é a grande dificuldade hoje que eu enxergo lá nas paróquias? Pelo menos deve ser aqui também. É esse público mais idoso, de uma faixa etária mais alta, a acessarem o site, a página no Facebook,
a irem atrás. Às vezes ele tem até o WhatsApp e recebe, mas assim, se você manda um link, ele não sabe como dali partir para outro. Então, às vezes tem que mandar bem mastigado uma imagem, né? Facilita. Às vezes você quer uma experiência mais rica, então você monta uma página lá no seu site com um infográfico, com um contador de horas para o evento, qualquer coisa assim, você quer deixar aquilo mais legal, mais bacana para as pessoas. Então você manda distribuir um link daquilo, mas às vezes a pessoa não sabe interagir, porque já, claro, não tiveram aquela experiência desde a juventude, acaba tendo uma aversão à tecnologia. Então, como alcançar essas pessoas de uma faixa etária mais alta nas mídias sociais, nas redes sociais? Aí está o desafio da Pascom, né? Ou você também, é claro, você não vai abandonar de vez os informativos impressos, são muito importantes ainda, né? Lá a gente tem em Santo Amaro Parelheiros, quem conhece Parelheiros fica no extremo, fica na divisa com Imbuguaçu. O sinal de internet lá é péssimo. Internet fixa, banda larga é praticamente zero. A Vivo entrega lá uns 500 kbytes, né, meio mega, e daquele jeito. Se chover, se tiver um acidente na estrada, você fica sem sinal. Então, você não pode excluir essas pessoas da comunicação da igreja também. Então, você tem que pensar também em como fazer que a comunicação seja 360, na internet e fora dela. Tá? É um grande desafio para a gente, então a gente sempre trabalha. Vai fazer uma divulgação de evento? Beleza. Faça no digital, mas também tem um material impresso para distribuir para quem não tem acesso, tá? Porque aí você acaba alcançando todos, tá? Então, quando a gente fala de público, a gente fala da região, para você ter cuidado com isso também, a idade, a linguagem que você vai se dirigir a esse público. Então, é diferente você falar para um jovem do que falar para um adulto, para um idoso. Sexo dessa pessoa, se é homem ou mulher, religião, claro, né? Preferências, o que essas pessoas mais gostam de consumir. E como vocês vão saber disso? Depois eu vou dar as dicas. Nível de escolaridade. A linguagem também vai influenciar nisso. Se for uma linguagem muito prolixa, muito rebuscada, você não consegue atingir o objetivo. Até às vezes eu vejo, vão promover um evento e colocam uns títulos enormes, com palavras difíceis, só para falar, é chique o nosso evento, mas acaba não atingindo quem é o público ali de foco, né? Classe econômica também. É diferente você divulgar para uma região pastoral, uma forania, um setor que é de uma classe mais baixa, para um outro. Existe isso. Infelizmente tem que levar em consideração. Lá em Santo Amaro a gente tem Parelheiros no extremo e tem o Brooklyn, Campo Belo lá no aeroporto de Congonhas, de outro extremo. Então, e você nota, eu circulo entre as paróquias, né, a diferença, né, de tratamento até dessas pessoas, né. E inclusive a questão da participação na missa é diferente, o dízimo é diferente, né, a oferta, tudo diferente. Agora a concorrência. Quem são os concorrentes? Né? Vocês vão imaginar, mas a gente tem concorrente? Tem concorrente. É claro, não vou falar dos nossos irmãos evangélicos, mas vamos pensar que os concorrentes podem ser qualquer outro, inclusive eles, mas qualquer outro que tiram a audiência do nosso conteúdo. Por exemplo, depois eu vou falar de uma ferramenta muito legal que é o Google Trends, não sei se alguém já ouviu falar, onde você tem acesso ao que está sendo mais buscado no momento na internet mundial e no Brasil. Então, por ali você sabe o que está sendo mais buscado, é claro. Você pode lançar um conteúdo mais ou menos naquele assunto para também chamar a atenção desse público. Porque você pode acabar evangelizando dentro de uma temática que não é muito positiva. Então, hoje a gente está vivendo o contexto das fake news, né? Foi até a mensagem do Papa, a gente vai, hoje em Santo Amaro à noite, fazer uma procissão em honra a Nossa Senhora de Fátima, a gente vai tratar disso na missa que vai ser campal, as preces vão ser centradas nisso. Quem tem acesso à revista Veja, nesse final de semana, ela tem uma página, eu trouxe até a revista aqui, Dicas para identificar notícias falsas, tá? Foi feita pela Associação Brasileira de Jornalismo e Imprensa e outras empresas, inclusive a Mackenzie, né? Então aqui ele vai falar sobre 10 dicas para você identificar e atitudes a tomar. Tá? Que são, até a gente pode trabalhar isso dentro das nossas redes também para o nosso público católico, porque às vezes eles compartilham coisas, né? Cada coisa do Papa aí. Pesquisas de palavras-chave, o que seria isso? Dentro da internet tem uma coisa chamada SEO, Search Engine Optimization, otimização para mecanismos de busca. Então por que tem determinados sites que estão sempre em primeiro lugar? Porque eles trabalham fortemente essa otimização para busca. As palavras mais buscadas,
Então tem um trabalho técnico e um trabalho de produção de conteúdo. É claro, nós da Pascom, nós não temos tempo para ficar aplicado o dia inteiro produzindo, de acordo com o que acontece aí no mundo, né? Senão, a gente não tem tempo para fazer mais nada. Mas esses grandes portais, têm grandes equipes que trabalham em cima disso, né? Tem portais que produzem conteúdo original e tem portais que achumpinham, né? Copiam, colam e querem participar também da audiência daquele primeiro. Quantas vezes você não digita um título de uma notícia, sai vários, às vezes a página inteira do Google com o mesmo título, o mesmo conteúdo, porque o primeiro publicou, o resto copiou. Claro, o Google agora está identificando isso. Tem mecanismos de controle para ver quem copiou, colou e quem produziu o original. Isso tudo vai ser levado em consideração para deixar seu site ou no último ou no primeiro lugar. Agora, o Google Trends, que é uma ferramenta muito interessante, depois vocês podem acessar, eu tirei um print aqui de ontem à noite. Então, 11 de maio de 2018. Ontem, quais eram as palavras mais buscadas? Campeonato Brasileiro 2018, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Vasco, Grêmio. Né? Então, a pessoa pesquisava dentro desse contexto esses times, tá? São os times mais buscados nos últimos 7 dias. O endereço é trends.google.com, tá? Trends, daquele jeito lá, .google.com. É aberto a qualquer um, tá? Tem que ter uma conta no Gmail que fica mais fácil. Você tem algumas outras opções. Dia das Mães 2018. É amanhã, Dia das Mães. Receita, música, presente, mensagem, cartão. Tá? Eram mais buscados ontem, nos últimos 7 dias. Aqui é um ranking. Aqui cortou, mas tinha uma coisa muito interessante que era pessoas pesquisando biscoito ou bolacha. Não tem nada a ver, né? Biscoito ou bolacha. Porque no Rio fala biscoito, em São Paulo bolacha, né? E se não me engano, ontem, em algum grande programa de televisão, estavam discutindo exatamente isso. Biscoito ou bolacha. Então, para você ver, a televisão ainda influencia, né? Se você prestar atenção, faça essa experiência em casa. Pega um programa lá global de alta audiência, vejam o conteúdo que eles estão discutindo e vai no Google Trends para ver depois. Normalmente vai ter uma pontinha daquele assunto vai estar sendo buscado ali, porque despertou interesse, né? Agora, às vezes, não tem nada a ver, né? Depende muito do que está acontecendo no momento, né? Tragédias mundiais, até os nossos locais, aquele prédio que desabou, então você tem coisas que vão tomando espaço, né? Tem os top trends do Twitter, né? Aquilo é muito... Hoje a televisão usa, né? Coloca lá hashtag e usam aquilo como parâmetro para medir a audiência, né? Mas às vezes você tem computadores programados só para estarem citando aquela hashtag e não é para uma pessoa, então aquilo é furado, né? Inclusive tem que ter cuidado com o Facebook patrocinado. Quem já fez patrocinado? Às vezes os dados que ele mostra não são reais, não são pessoas que ele atingiu. São robôs que fizeram a audiência inflar para você falar, que bom, estou alcançando muita gente. Então o Google Trends é uma dica para você ter uma noção do que está sendo comentado na hora. De repente você pode utilizar algo da igreja para ir de encontro a isso. Layout e identidade visual. Então, dentro do seu projeto de um website, claro, da rede social também, né? Porque você tem a capa do Facebook, tem a sua foto de perfil, né? Então, você tem que ter cuidado com isso também. No âmbito da igreja, então você tem que pensar que o layout deve identificar de cara a paróquia, então uma foto bonita da fachada ou do presbitério ali, né? Claro, às vezes o padre fala, minha fachada está precisando de reforma, eu quero colocar. Então tudo bem, padre, mas coloca de um local que identifique, né? Ou o santo padroeiro, né? Uma imagem do santo padroeiro. Algo que identifique de cara, associe aquele canal, aquela mídia, aquela rede social à paróquia. Tá? Se vocês tiverem brasão, podem utilizar também. Então, produção de conteúdo, vamos lá. Homilia é uma opção, os eventos da paróquia, o santo do dia, o evangelho diário, né? Produzir uma arte ali. Divulgação. Então, claro, a divulgação vai acontecer através das redes sociais, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, né? E aí a gente foi observar que realmente essa questão de unir, né? Ter o WhatsApp como uma ferramenta mesmo de disparo em massa. O novo e-mail marketing é o WhatsApp, né? O e-mail marketing hoje não está tendo tanto alcance quanto tinha antes, né? A gente nem indica mais usar. Porque cai no spam, as pessoas não abrem para ver, né? As pessoas hoje usam e-mail só para coisas oficiais, uma fatura que vão enviar, consultar alguma coisa, isso. Mas elas não abrem e-mail para ver, se a Lia mandou um bom dia, se a Lia mandou se está tudo bem. Hoje é e-mail para coisas mais oficiais, pontuais. E o WhatsApp virou o centro ali. É claro,
o Facebook, o Instagram tem outros recursos visuais. Hoje, podem até notar, a pessoa tem interesse por recursos visuais. O designer ele vai saber, vai chamar atenção, entendeu? Então, se você publica uma nota sem uma foto, ela vai ter menos audiência do que uma nota com uma foto, entendeu? Um vídeo. O vídeo tem um grande interesse. Por quê? A pessoa não tem que ler, ela só tem que assistir. Depois, no final, tem alguns dados interessantes. Até esse ano de 2018, era uma pesquisa da Cisco de 2 anos atrás, o tráfego da internet no Brasil vai ser, em maioria, só para vídeos. O consumo de vídeos está aumentando cada vez mais. Não lembro se é 70% ou 90%, mas está por aí. Ao invés de qualquer outro tipo de conteúdo, né? Então, a produção de vídeos tem que ser uma coisa que você tem que ter em mente, se preocupar com isso, porque as pessoas tendem a consumir mais vídeos ao longo do tempo. As Smart TVs também estão tendo um papel muito importante. Você tem lá o YouTube, né? Tem o Netflix, né, que está dominando. Ontem, quem viu uma notícia, o Netflix pela primeira vez tem mais usuários que a maior rede de TV a cabo do mundo. Passou, que é a Comscore. E a tendência é que ele aumente mais, ganhe mais mercado. Por quê? É mais fácil, você não tem que esperar a programação começar, você assiste na hora que quiser, leva no celular, pode baixar no Wi-Fi, assistir no ônibus, né? Então, e tem uma gama de séries, de filmes para todos os gostos. Né? Então, a tendência é que o streaming, né, que o vídeo sob demanda, né, ganhe mais espaço. E o YouTube está ganhando espaço nas Smart TVs também. Então, se você tem um canal de vídeos no YouTube, se preocupe em manter ele, produzir também, porque daqui a pouco a gente vai ser um canal de televisão na casa das pessoas, vão estar assistindo nosso conteúdo na TV na sala, da sala, né? Também no celular, mas se for uma coisa de interesse, uma missa diocesana, alguma coisa grande, pode transmitir ao vivo e a família reunida assistindo pela internet. Interessante aí no caso do uso do WhatsApp Business que você vai conseguir medir a audiência, né? Não só de quantas mensagens enviadas, mas quantas foram lidas. Aí você faz uma continha, né, e vê o percentual de pessoas alcançadas também. É claro, seria mais interessante que ele mostrasse igual ao Facebook, mas vamos chegar lá, né? O WhatsApp hoje é do Facebook. O WhatsApp não dá lucro para o Facebook, dá prejuízo. Mas a próxima versão aí que eles tendem a oferecer, que quem quer ver pode passar, é que o WhatsApp também tem a opção de você pagar para alcançar pessoas que não estão na sua agenda, né? Então, como hoje tudo está também vinculado com GPS e tudo, você vai poder investir um valor para alcançar pessoas que estão dentro dessa região. Então eu quero investir R$1.000 para alcançar pessoas no WhatsApp que estão em Taboão da Serra. E ele vai ter essa opção, essa possibilidade, porque ele vai cruzar as informações de GPS, não só o prefixo do telefone, porque a gente está numa região metropolitana, porque hoje você pode direcionar no Facebook para cidades, estados, né, países, mas você não pode direcionar para uma cidadezinha ou só para um bairro. Por quê? Hoje a gente faz isso pela faixa de IP, né? Não dá para fazer exatamente que aqui vai alcançar aquilo, você faz para uma região toda. Mas pelo GPS, então, você tem uma possibilidade maior de alcançar realmente aquela região. O WhatsApp está se preparando para isso, para você comprar pacotes de anúncios e direcionar por região e você vai ter certeza que vai ser alcançado ali. O WhatsApp e o Facebook, que são as redes do Mark Zuckerberg, o Instagram também, que faz parte, eles copiam muito essas funcionalidades dos outros aplicativos que estão sendo lançados. O Snapchat acabou praticamente, né? Acabou praticamente. Você não vê mais ninguém, vou fazer um Snap, né? Então, agora com essa próxima versão, já está no beta, quem tem um beta pode usar. Você consegue, se não me engano, até 6 pessoas no mesmo grupo, tá? Então você facilita para você fazer uma reunião da sua Pascom ali, né? Integração com redes sociais, então seu site vai ter que estar integrado lá com o YouTube, com o Facebook, com a conta no Instagram. O Facebook, YouTube e Instagram, eles oferecem plugins para você incorporar, né, são códigos prontos, né, para você incorporar isso na sua página. Então você vai... O que é importante? Qual a ideia de integração com redes sociais? Não é simplesmente você tecnicamente integrar ali uma coisa está com a outra, mas que o conteúdo dessas redes estejam em todos os canais. Então se a paróquia tem um Facebook, tem um site, tem um Instagram, e está divulgando a missa da festa do padroeiro, tem que estar a missa da festa do padroeiro no Facebook, no site, no Instagram. O pessoal acessa o site, beleza. Acessa o Instagram, não tem nada, acessa o Facebook, não tem nada, você acaba perdendo a força de divulgação. Então
Então você tem que estar com a mesma ideia propagada em todos os seus canais. Então se você tem o Facebook, o site, o Facebook, Instagram e o WhatsApp, então faça isso com que esse conteúdo seja disparado em todos, esteja presente em todos os canais, tá bom? Cada canal com sua particularidade, né? Isso aqui é muito interessante. Quem conhece o Google Analytics? Você conhece, né? Quem conhece mais? Então, o que acontece? Com ele, você vai ter mais informações ainda da audiência do que o Facebook dá para vocês. É mais profundo ainda. Então, aqui eu tirei um print. Ele vai... tá em inglês aqui, mas ele vai te dar os horários mais acessados, a origem do tráfego, se a pessoa veio de uma pesquisa no Google, se a pessoa veio do Facebook, se a pessoa veio de um e-mail. Ele vai falar a idade, a faixa etária, a área, a região, então se é São Paulo, se é Rio de Janeiro, se é Brasil, enfim. Se a pessoa está acessando do navegador, no computador ou no smartphone, se for smartphone, é Android ou iOS, ou outros. Se é Google Chrome, se é Mozilla, vai falar se a tela, qual o tamanho da tela, enfim. Vai falar o que mais, deixa eu ver se eu posso lembrar. Se a pessoa, se os visitantes são de primeira viagem ou são recorrentes, quantas páginas esse visitante acessou, qual o caminho ele faz dentro do seu site. Inclusive tem uma ferramenta que eu tenho em tempo real. Você acabou de lançar uma notícia, propaga nas redes sociais e abre o Google Analytics. Você vai ver ao vivo quantas pessoas estão acessando. Outra coisa, ele vai falar lá qual é a página mais acessada, ele vai dar um ranking dentro do seu portal, do seu site, quais são as páginas mais acessadas. Então, por ali você consegue começar a conhecer a audiência. Isso serve para quê? Para que você conheça o público com o qual você está trabalhando. Tá? São os dados que vão fazer você tomar a decisão depois. Tá bom? Gerenciamento. Eu vou falar sobre o calendário de publicações que pode auxiliar vocês. Tá? Então, para o meu Facebook, para o meu site, para o meu Instagram, eu vou definir quais serão as frequências das postagens, os dias e horários e os tipos de conteúdo. Então, como eu falo aqui, a frequência não é a mesma para todas e pode mudar de acordo com a rede social, tá bom? Não existe um número mágico que funcione para todos. Qual a quantidade ideal de postagens por dia? Não existe, mas também você não pode exagerar, porque senão o Facebook te dá um gelo, você vai alcançar 0. O ideal, até no máximo 3. 2, acho que é o que eu mais indico. É claro, com tempo espaçado. Você pode estar ali de manhã dedicado a Pascom, então agenda a próxima publicação. Publica uma ali de manhã, agenda uma para o fim da tarde. Quem são seus seguidores, o que eles gostam. Aí o Facebook oferece ferramentas para que você tenha uma noção disso. Então você tem lá os relatórios, as ferramentas de audiência do Facebook, né? Então aqui eu separei um print que vai falar sobre seus fãs, seguidores, pessoas alcançadas e pessoas envolvidas. Ele vai trazer ali homens e mulheres. Lá na Diocese de Santa Mara, mulheres são a maioria na audiência, tá? Aqui fala a faixa etária, de 25 a 34, de 35 a 44. De 35 a 44 está em destaque aqui, a maioria, tá? Ele vai falar sobre o país, a cidade. Agora, informações das publicações. Aqui é um print de um mês atrás, que eu tirei aqui, ó, os dados para uma semana com os horários mais acessados, né? Fez uma postagem, alcançou muitas pessoas que curtiram, compartilharam, comentaram. Abre lá o relatório de informações e vai convidando aquelas pessoas que não curtiram sua página. Tem como convidar. Então ali você vai ver quem já curtiu e quem não curtiu. Quem não curtiu você pode convidar. Aí ela vai receber uma notificação para curtir a sua página. Aí uma outra informação que o Facebook dá, não sei se vocês já perceberam, qual o tipo de conteúdo que é mais visto. Aqui no caso é foto, ó, para nossa página lá, tem um alcance médio de 4.300 e poucas pessoas, né? Depois vem links de sites externos, né? E por último vídeo. Então a dica é, teste diferentes tipos de posts, fotos, links, textos e vai analisando. Abre uma planilha lá, pega o que você publicou e depois põe do lado qual foi o alcance. E aí vocês vão testando. Vocês vão chegar num período que o seu calendário de segunda a domingo, de domingo a sábado, vai estar certeiro. Você sabe que vai publicar e vai dar certo, tá bom? Então é isso, pessoal. Meu tempo acabou.